Estamos de volta, vamos trazer-lhe mais um Ser Família. Esta série tem sido certamente bastante interessante e até acredito que desse lado dos microfones e dos ecrãs já provocou algumas mudanças no contexto familiar para poderem estudar a Bíblia juntos. É ou não é verdade? Nesta série que termina precisamente hoje, Famílias segundo o Coração de Deus, temos tido o prazer de contar com o Daniel Bastos, como habitual, mas também com o António Morim, mais uma vez. Bem-vindos. Muito obrigado e tem sido uma grande alegria estar aqui convosco. Nós é que agradecemos. Daniel, não é exagero dizer que esta série, e sobretudo os programas que já tivemos até aqui, têm trazido noções bastante interessantes. Eu diria que uma ferramenta não é útil, mas fundamental no contexto das nossas famílias, não é? Sem dúvida. Nós, numa sociedade moderna, muitas vezes descuramos a parte espiritual. A espiritualidade é universal, ela é um elemento fundamental daquilo que é o ser humano e isto é importante para o indivíduo, mas também muito importante para a família. E nesse sentido, o trabalho do António Morim e da sua esposa são muito importantes porque eles, além de nos darem o racional, também nos oferecem alguns recursos muito práticos para utilizar no seio da família, naquilo que é o culto familiar. E para quem nos assiste pela primeira vez, já tivemos 2 episódios onde estivemos a falar sobre a importância do culto familiar regular, aquilo que o culto familiar deve ser e também não deve ser, não é? E hoje aqui estamos para continuar esta conversa muito importante. Muito bem. Só para relembrar e começar, portanto, o nosso programa de hoje, falámos do culto familiar e falámos daquilo que deve ser composto o culto familiar. O António Morim já disse de coisas mais simples, desde a oração, e de coisas mais elaboradas com outros elementos. Podemos começar por aí. Como é que pode ser composto o culto familiar? O culto familiar é, portanto, um encontro com Deus vivido no seio da família, em casa. Invocar a presença de Deus no nosso lar. E os elementos fundamentais desse encontro com Deus, em primeiro lugar, a oração, para invocar a presença de Deus, para falar com Deus, a meditação, a reflexão, e agora, dependendo da constituição de cada família, esse momento de meditação, ele vai basear-se em métodos diferentes, para que essa meditação bíblica seja interessante. Se estamos num contexto de uma família com crianças, essa meditação, ela será focada na capacidade de compreensão e de atenção e interesse das crianças. Se for um bebé, igualmente, o culto familiar tem que ser adaptado ao bebé. E aquele culto familiar tem que ser um culto familiar para o bebé, porque é o indivíduo que tem mais, porque ainda está em desenvolvimento, em progressão, terá mais dificuldade em interiorizar o sentido do culto familiar. Então tem que ser adaptado, digamos, ao membro da família mais novo. Exato. Se estamos num contexto de uma família só com jovens, esse momento de meditação, sobretudo, deve ser adaptado, então, com métodos mais apropriados para essa faixa etária. Se for só o casal, igualmente, esse segundo elemento, que é a meditação, adaptado à composição da família. E um terceiro elemento, a adoração ou o louvor a Deus, que pode ser exprimido através de um cântico, de um poema, de uma frase de agradecimento, de louvor a Deus, e aí também vamos ter várias formas de demonstrar esse louvor. E cada família, ela terá que encontrar os seus métodos próprios para corresponder a essas 3 etapas: oração, a reflexão bíblica, ou meditação bíblica, e o louvor, o agradecimento, a adoração. Amorim, falaste algumas vezes sobre métodos. Aliás, o teu primeiro livro, O Altar da Família, fala um pouco sobre métodos. Queres-nos mencionar mais alguns métodos para o culto familiar? Sim. Nós podemos partir numa base muito simples. Por exemplo, os manuais que foram aqui oferecidos podem ajudar a um método
para a reflexão bíblica em família com juvenis e adolescentes. Portanto, tem alguns concursos bíblicos, tem algumas atividades bíblicas que permite em família ter ali um momento de descoberta através de formas distintas. Lúdico e educativo. Lúdico, mas depois ter sempre uma conclusão espiritual, associada a um texto bíblico. É muito importante. Podemos fazer, mesmo no culto familiar, podemos fazer um jogo bíblico, ou não, um jogo popular, por exemplo, eu dei aqui já o exemplo de esconde-esconde, e temos esse momento recreativo, lúdico, mas depois paramos, até podemos cantar um hino para acalmar, lemos um texto bíblico, e o jogo vai servir de ilustração para a lição do texto bíblico. É o contexto. E é interessante. E se torna interessante. E faz uma aplicação. Faz uma aplicação. E faz com que a criança, ou os juvenis, ou sobretudo as crianças, gostem do culto familiar. Depois há outros métodos. Por exemplo, pegamos uma notícia. Estou-me a lembrar uma certa notícia no Chile que houve um problema com mineiros que ficaram subterrados, ficaram sem acesso, sem poder sair, e teve que se fazer um furo paralelo para depois, com uma cápsula, resgatar esses mineiros. Isto demorou muitos dias, eles tiveram risco de vida. Ler a notícia e depois procurar um texto bíblico que vai nos falar o que é que Jesus fez por nós. E então fazer uma analogia. Jesus, ele também usou uma cápsula para vir ao nosso encontro, para nos resgatar. Isto tem impacto, é diferente. E quando estamos a ler a notícia, neste caso juvenis, adolescentes, ainda não sabem onde é que vamos chegar. Então aí é pegar numa notícia e através dela aplicar um conceito bíblico. Um outro método já para grandes adolescentes e jovens que eu gosto muito é o chamado método pictórico indutivo. Pictórico porque usa os símbolos. É escolher um texto bíblico, fazer uma fotocópia desse texto bíblico e dar numa folha a cada um dos participantes, a cada membro da família. E dar 5 minutos para cada um leia o texto, reflita sobre o texto e agora vai marcar com uns símbolos. Na frase que toca ao seu coração, vai pôr um coração. Vai desenhar um coração. É muito fácil desenhar um coração. Uma frase daquele texto que despertou a atenção, vai colocar um sol, uma iluminação. Iluminou-me. Naquele texto, se há ali uma parte do texto que suscitou dúvidas, vai pôr um ponto de interrogação. 5 minutos para uma reflexão pessoal. Agora vamos partilhar. E cada um vai dizer daquele texto base, onde é que colocou o coração. Qual foi a parte do texto que ele sublinhou e que tocou o seu coração. E vai participar e vai dizer porquê. Eu gostei muito, tocou o meu coração este pensamento. Se alguém colocou um ponto de interrogação, vai dizer, eu não compreendi isto. E colocou aí. E pode acontecer que ninguém pôs ponto de interrogação nenhum, foi muito bem compreendido. Outro vai dizer, eu nunca pensei nisto. E eu pus aqui, iluminou a minha mente, pus aqui o solzinho nesta frase, porque eu nunca tinha pensado nisto. Vocês estão a ver, há uma reflexão pessoal e depois essa reflexão é partilhada em família. E depois, então, faz-se uma aplicação prática, quem está a dirigir, quem escolheu aquele texto, e pode ser um jovem a escolher o texto, ele vai dizer porque é que escolheu aquele texto para reflexão e vai fazer uma aplicação bíblica. E, portanto, vocês vejam, eu já falei aqui de vários métodos, já falei de jogos, até podem ser jogos populares, adaptados. Podemos pegar um manual de base, que pode ser uma leitura de meditações, por exemplo, pode ser um guia de estudo da Bíblia. Já falei aqui também deste método de uma forma indutiva compreender o que é que um texto diz, e depois este livro aqui, como eu vos disse, as letras do abecedário não foram suficientes para os métodos diferentes que nós explicámos aqui neste livro. E para cada método há uma ficha que vai ajudar a aplicar esse método. Sendo que muitas vezes podemos também propor às próprias crianças que elas proponham elas próprias um método, não é? Sim, sim. Olha, há um método muito simples, que é fazer um baúzinho mesmo em cartão, ou encontrar uma caixinha e recortar textos bíblicos variados e colocar nessa caixinha.
E quando chega o momento de culto familiar, alguém da família, e pode ser rotativo, tira um desses cartõezinhos e lê o texto bíblico, e agora cada um vai dizer o que entende por esse texto bíblico. Muito simples, muito simples. Agora, não pode ser sempre o mesmo método. Outro método é ouvir, por exemplo, ou ler uma história. Ler uma história e depois adaptar a um fundo bíblico que transmita uma lição. Ou então, ouvir uma música, pode ser, por exemplo, uma música de Handel, o Messias, e depois conversar um bocadinho sobre um trecho dessa música. Não ouvir a música toda, mas, é claro, 5 minutos, escolher ali 5 minutos, e depois falar, conversar sobre a mensagem dessa parte que nós ouvimos, o efeito que sentimos ao ouvir aquela música, com uma aplicação bíblica. Vamos buscar um texto bíblico que vai passar através daquele pequeno excerto que nós ouvimos. Muito bem, isto tudo, lembro mais uma vez, podemos encontrar estas e outras sugestões precisamente neste primeiro livro. Agora vamos fazer um segundo intervalo, aliás, vamos fazer um pequenino intervalo, assim é que é, porque logo a seguir vamos também falar sobre o segundo livro e também com uma oferta muito especial para si. Então até já. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Estamos de volta para a segunda parte e terminamos precisamente a primeira parte com algumas sugestões muito práticas para fazer no seu culto familiar. E esta oferta que tenho para si são também elas sugestões bastante práticas, porque para além de serem bastante lúdicas, têm também partes práticas, desde coisas para colorir, para preencher, isto no caso dos mais pequeninos, dos mais nova,s e depois, no caso dos adolescentes, com alguns testes para os adolescentes poderem realizar e fazer, mas isto tudo no contexto da família. E o melhor de tudo é que estas duas revistas, estes dois manuais, são totalmente gratuitos. Então o que é que pode fazer para receber gratuitamente estes guias de estudo? Se no seu caso tem crianças pequeninas, solicite o guia de estudo Descobrindo Tesouros. O número de telefone é o 933-933-939291. Basta enviar uma mensagem a dizer Descobrindo Tesouros. Se for no caso de ter adolescentes lá por casa, vai pedir o guia de estudo Eu no Universo. É isto que vai escrever na mensagem, Eu no Universo. Se por acaso tem crianças pequenas e adolescentes, pois bem, então solicite os dois. O número de telefone é o 933-939291. Se por acaso foi muito confusa a explicação que dei, então faça o seguinte. Mande uma mensagem a dizer, olha, eu queria o guia de estudo para ajudar no culto familiar. E nós depois entraremos em contacto consigo. Não é por isso que ficará sem o seu guia de estudo. Voltamos então à segunda parte. E Amorim. São dois livros. Um livro de introdução e também com sugestões muito práticas, mas depois quer o António Amorim, quer a Paula Amorim, decidiram que no segundo livro iriam falar de algo bastante concreto, ou seja, o método do ajustamento conjugal, é este o nome que lhe deram, através do culto familiar. Eu começo desde logo por perguntar o que é que vos levou a fazer um livro apenas com este assunto e, claro, qual é que é o propósito, qual é que é o objetivo do mesmo. Segundo o plano de Deus, a família começa com esta união entre um homem e uma mulher, unidos por Deus, segundo a vontade de ambos, vontade essa que exprime o seu amor e a sua vontade de um projeto comum de vida para serem o casal. E nós assistimos a grandes desafios no que diz respeito ao relacionamento conjugal, mesmo dentro de um contexto religioso, mesmo num contexto de fé. E foi o que chamou a minha atenção desde o início. Como ajudar os casais que creem, que têm uma fé, que praticam uma religião, como ajudá-los a compreender a forma como essa espiritualidade pode potenciar o seu relacionamento. E nos meus estudos académicos, em primeiro lugar, eu tentei ver se havia uma relação entre a prática regular do culto familiar
e a qualidade do relacionamento conjugal. E fiz duas pesquisas. Uma aqui em Portugal, com 42 casais, e depois eu fui chamado para ser missionário na Guiana Francesa e fiz o mesmo estudo em outro contexto cultural, na Guiana Francesa, com 84 casais. Todos casais praticantes da religião, de uma denominação religiosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesses dois estudos nós vemos que há uma correlação direta entre o culto familiar e a qualidade do casal. O estudo, como ele foi... A qualidade dos relacionamentos. Dos relacionamentos, da comunicação, a qualidade dos relacionamentos do casal. Só que a forma como esse estudo foi elaborado não nos permite saber o que é que está primeiro, o que é que vai influenciar. Ou seja, a correlação é direta, podemos chegar à conclusão que é porque o casal tem um bom relacionamento que também pratica mais o culto familiar. Ou também é válido dizer que é porque o casal pratica o culto familiar que tem um melhor relacionamento. Mas essa conclusão, por esse estudo, ela não pode ser aferida dessa forma. Mas, no entanto, há uma conclusão interessante em que há uma correlação direta. Os dois estão ligados. Nem que uma coisa ciclicamente leva à outra, não é? Exatamente. E essa correlação é direta, quer dizer, nos casais em que têm uma maior regularidade na prática do culto familiar, eles têm também uma melhor qualidade do seu relacionamento. Quando eu entrei no programa de doutoramento, então estudei o mesmo tema, mas agora centrado num método, ou seja, avaliando a qualidade do relacionamento conjugal de cônjuges pertencentes a esta mesma igreja, aplicar este método durante 3 meses e depois, no final desses 3 meses, aplicar o mesmo inquérito para ver se houve alterações na qualidade do relacionamento conjugal. E as conclusões mostram que os casais que aplicaram este método, eles apresentam no final deste estudo, 3 meses depois, um aumento da qualidade do relacionamento conjugal. E foi esta a razão que me levou a concentrar-me na espiritualidade agora do casal. Porque é a base depois da família. Claro. Desse casal, em princípio vão nascer os filhos vão ser educados, vão ser formados dentro dessa família, tendo esse casal como tutor. E, por sua vez, essas crianças vão se tornar jovens, vão se tornar adultos, vão se casar e vão levar uma herança espiritual com ela. Este é o objetivo. Poderias, Amorim, de uma forma resumida, explicar os fundamentos de base deste método? Ou do método que estudaste e que acabaste de verificar? Sim. Neste livro, O Cordão de 3 Dobras, e é um texto bíblico, porque o casamento ser um cordão de 3 dobras. O texto bíblico de Eclesiastes diz que não se quebra com facilidade. 3 dobras, porque uma dobra é o marido, outra dobra é a esposa e tem uma terceira dobra que é Cristo. E, portanto, essa terceira dobra não quebra. Cristo não quebra. E, portanto, através de relacionamentos, criando uma corda, um cordão de 3 dobras, não se quebra com facilidade. E este método, então, além de encorajar o culto familiar, depois tem como pano de fundo uma realidade que é um princípio que, se nós compreendermos, temos aqui recursos muito importantes para os relacionamentos. Nós temos uma história. Na linha do tempo, na nossa história, temos um passado, agora o presente, que é o que temos na realidade, porque o passado já não podemos mexer, mas temos uma perspectiva de futuro. O futuro não existe, mas é preciso termos uma perspectiva de futuro. Por vezes, na história dos nossos relacionamentos, o nosso passado está doente, com muitas mágoas, com muitas frustrações. O passado está doente. Que influencia o presente. Exatamente. E o passado afeta o presente. E o presente determina o futuro. Então, o passado estando doente, eu preciso de um remédio
para curar essas feridas. O remédio não é doce para ser tomado, portanto não é fácil. Mas Deus dá-nos um remédio que vem lá de cima, que vem de Deus. Esse remédio chama-se perdão. O perdão liberta, mas o perdão não é fácil. Nem pedir perdão, nem perdoar as ofensas. E temos aí o remédio. E este livro foca-se também nesse remédio para aprender a perdoar. Depois temos o presente. Mas muitas vezes o presente está insípido. Talvez até por causa dessas mágoas do passado. O perdão é importante, mas agora temos que viver o presente. E precisamos de um remédio para dar significado e relevância ao relacionamento. Seja ele conjugal ou outro relacionamento, o presente. Há outro remédio. Na farmácia dos relacionamentos, há outro remédio que Deus nos dá. Não se esqueçam, para o passado o remédio chama-se perdão. Para o presente é o amor. Nem sempre nós conseguimos demonstrar amor e estar prontos para amar. E Jesus ensina-nos a amar. Jesus ensina até a amar os inimigos. Jesus foca os relacionamentos neste amor. Ele é o modelo. Ele diz, maridos, através de Paulo, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Amai-vos uns aos outros como Cristo amou. Então temos aqui o remédio para o presente. E nós precisamos dessa perspectiva futuro. Sem essa perspectiva futuro, vamos dizer, é escusado nós lutarmos porque isto já morreu, já não vai a lado nenhum. Então precisamos ainda de manter viva a perspectiva, ainda há um futuro para nós. Apesar das nossas dificuldades, ainda temos um futuro, porque Deus está connosco. Então o remédio que Deus nos dá para manter viva essa perspectiva de futuro chama-se a fé. E a fé está centrada no poder de Deus. É uma esperança mais forte ainda, porque eu posso ter esperança sem Deus. Mas uma esperança com Deus chama-se fé. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas sei que Ele vai fazer. Eu não sei quando, mas Ele está comigo, Ele está connosco, Ele vai nos ajudar. Então, 3 remédios. Para o passado, perdão, como perdoar. Para o presente, o amor. E para manter a perspectiva de futuro, a esperança. E o livro tem a estrutura do culto familiar, com um momento de louvor a Deus, logo no início, através de um texto de louvor, um texto bíblico de louvor. O princípio fundamental tirado da palavra de Deus, o texto bíblico fundamental, visto que estamos na presença do mediador com a sua palavra. Uma reflexão e depois uma partilha sobre o tema, com uma proposta de decisão, sempre sobre o tema abordado, uma tarefa a realizar durante o próximo dia, a oração, e uma parte onde cada cônjuge, num post-it, pode escrever uma mensagem sobre o tema, a mensagem que quer transmitir ao seu cônjuge. Este método é para o cônjuge, é para marido e mulher. Mesmo que tenham tido o culto familiar com os filhos, eles vão ter um momento só para os dois, talvez antes de se deitar ou antes de se levantarem. Às vezes há casais que não conseguem dialogar de forma verbal, falada. Por isso, está comprovado que pela escrita pode-se quebrar essa dificuldade. Então, há um espaçozinho, ele é pequenino, que é para não fazer um testamento, mas para ir ao essencial, ser assertivo, o que quer dizer ao seu cônjuge, de acordo com aquele tema. Amorim, muitos parabéns a ti e à tua esposa por terem conseguido concretizar estas 2 ferramentas que podem ser tão úteis para as famílias. Obrigado por teres também aceito vir aqui para partilhar aquilo que fizeste e dar a conhecer aos nossos ouvintes, telespectadores. Dizer que estes 2 livros estão disponíveis, a editora que os distribui chama-se Publicadora Servir, qualquer pessoa facilmente pode encontrar os contactos e fazer a encomenda, mas de facto todos nós ansiamos por ter paz. Os termos ajustamento, harmonização estão no nosso ideal, não é? Mas muitas vezes pode faltar algum elemento aqui decisivo. E este bem pode ser esta dimensão espiritual que
precisa de ser mais cultivada, precisa de ser mais priorizada na vida da pessoa e das famílias, não é? Muito obrigado pelo vosso trabalho e por nos terem agraciado com este conhecimento e com estas partilhas, está bem? Eu agradeço ter sido convidado para estar convosco e foi um enorme prazer. E no meu pensamento, na minha conversa com Deus, eu oro para que Deus vos abençoe, assim também como todas as famílias que têm assistido ou estão a assistir ou ainda vão assistir a este programa. Deus é amor e no seu amor Ele quer ensinar-nos a conhecer melhor todas estas características, estes valores que vêm dele e que nos ajudam a aproximar-nos igualmente do seu desígnio como Criador de famílias que se amam, que buscam os recursos necessários para resolver os seus problemas, confiando nessa presença de Deus. Também eu quero agradecer, foi um prazer estar na sua companhia ao longo destas 3 semanas e quem sabe teremos a oportunidade de estarmos juntos numa próxima oportunidade. Para si que está desse lado, lembramos, este é o fim desta série de 3 programas. Claro que o programa Ser Família vai continuar. Antes de fechar, deixar mais uma vez os guias de estudo que temos estado a oferecer. Já sabe, são totalmente gratuitos. Mande uma mensagem para o 933 93 92 91 com 2 mensagens, ou descobrindo tesouros para as crianças mais pequenas, ou então eu no universo para os adolescentes. Chegamos ao fim de mais um programa, dizendo que esta série de programas está disponível em podcast em radiorcs.pt e também no YouTube da Novo Tempo Portugal. Termino mais uma vez deixando então estes 3 remédios do perdão, do amor e também da fé, que pode tomar várias vezes ao dia, sempre que for necessário. Foi um prazer estar na sua companhia. Até ao próximo programa, se Deus quiser.